30 Plano Clima, Seguro Rural e aprovação na CAI da isenção do imposto de renda a quem ganha até R$ 5.000. Assuntos para Ana Amélia Lemos, jornalista e senadora, nossa parceira aqui. Muito boa noite, bem-vinda, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores do Agronoite. De fato, tem sido dias de muita agitação. Evidentemente que o fato internacional de maior relevância, Simone, é a COP30, com tantas autoridades do mundo inteiro tratando de temas tão cruciais para a sociedade global. E aqui dentro, no Brasil, a gente está aí acompanhando de perto a sessão no Senado Federal para votar uma medida de grande alcance social e também com efeito eleitoral, não há dúvida, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, não é mesmo? Verdade, após então a aprovação do projeto que aumenta a faixa, de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, com a sua a progressão aí do valor, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Ana, pretende colocar em votação uma proposta que aumente, a tributação de BECs e fintechs e altas rendas também, que está sendo relatada pelo senador Eduardo Braga. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ana, disse que as medidas, então, têm um impacto fiscal pequeno. Vamos ouvi-lo. Eu tive uma reunião com o senador Renan. Isso foi uma decisão do mandato do senador, que entendia que, depois da audiência pública que nós tivemos com ele lá no Senado, ele entendia como correta a orientação do governo em relação a BECs, bancos e bilionários, e achou por bem reapresentar para a CAI, uma vez que não tinha passado pelo Senado, essa propositura. Agora, eu vou conversar com os senadores hoje, tanto com o presidente quanto com o relator, para saber como é que eles pretendem encaminhar. Aquilo é pequeno, é um impacto muito pequeno dentro do orçamento, para causar uma turbulência na peça orçamentária. Não é disso que se trata. Eu vou ter que fazer um ajuste pequeno no orçamento, mas ele é pequeno, ele não tem expressão significativa. Aquilo é menos de 5 bilhões. Ana Amélia, como é que você avalia? Pois veja, Simone, o que o governo precisa é fazer um acerto de contas. Quando ele faz a desoneração até 5 mil, ele está perdendo receita, porque a desoneração anterior é até 2 salários mínimos. Então, ele perde receita na arrecadação do imposto de renda, pessoa física. Por isso, ele precisa compensar essa receita que ele vai dar do ponto de vista distributivo, que tem um impacto social, e econômico, porque mais dinheiro na economia roda a economia. A questão é exatamente como vai o governo resolver o preenchimento dessa redução da receita. Se é através da tributação das fintechs, de todo um elenco de propostas que estão sendo apresentadas aí, como ele mencionou no relatório do senador Eduardo Braga. Agora, com o nosso relator da questão relacionada à desoneração do imposto de renda, feito o relatório pelo Renan Calheiros, que está sendo apresentado agora no plenário do Senado, é que vai se ver como vai ser essa saída. O próprio relator está mostrando exatamente as vantagens e não quis fazer nenhuma alteração no projeto que veio da Câmara, e aí é uma relação política meio espinhosa, porque o relator na Câmara foi o deputado Arthur Lira, que é regionalmente em Alagoas o maior adversário político de Renan Calheiros, que é o senador relator, não só na CAI, mas também no plenário hoje, dessa proposta do governo da desoneração de 5 mil. E a oposição vai estar numa situação, embora tenha apresentado algumas emendas ao relatório do senador Renan Calheiros, vai ter dificuldade de não votar essa matéria ou de fazer oposição a essa matéria, porque ela tem um alcance social e, como disse, político eleitoral também significativo. Afinal, são pessoas de salário até R$ 5.000. Então, o governo está contando como vitória ou como um ganho de aprovação dessa matéria agora no Senado, e, evidentemente, isso é importante fazer isso hoje para que possa ser sancionado antes do final do exercício de 2025, para poder entrar já em vigor em 2026. Aí as coisas ficam ajustadas. É o que o governo espera e seguramente é o que vai acontecer agora de noite, Simone. Ana, mudando de assunto, olha só, a parte do governo federal deseja apresentar um novo plano clima durante a COP30.
Mas para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é necessário, então, mais tempo para discutir o assunto, porque existem divergências, viu, Ana? E porque o agricultor que cumpre, então, a legislação não pode sofrer punições. O ministro defende que o assunto fique, então, para depois da COP30. Vamos ouvi-lo. O debate é legítimo dentro do governo, a gente está debatendo, mas como o tema é complexo, eu, com a devida cautela, sugeri e vou sugerir ao presidente Lula, ao Ministério da Agricultura, que a gente, e não se faz necessário, não faz parte necessária exatamente da COP o anúncio do Plano Clima pelo Brasil. Eu sugiro que haja mais tempo para debate, porque ainda há divergências. Eu acredito que será deixado para depois da COP. Eu acho que aquilo que cumpre a legislação brasileira não deve ser colocado como passivo ambiental. Todo produtor que cumpriu a legislação, ele não deve ser colocado. Eu acho que tem um capítulo que deve ser tratado isso, que é a transformação do solo. E aí sim, mas que não fique sobre os ombros da agricultura brasileira aquilo que ela cumpre de forma legal. O ministro falando nesse tempo a mais para discutir, porque está tendo essas controvérsias, não é, Ana? Você acredita que vai ficar para depois da COP? Olha, Simone, nada mais inteligente, eu diria até estratégico, que o ministro da Agricultura tenha tirado esse assunto interno de debate na COP30, que está o mundo inteiro acompanhando. Porque o que ia acontecer se fosse feito o debate agora? Ia haver uma situação constrangedora, porque todo mundo sabe que há uma divergência muito grande entre a percepção e a visão do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura a respeito dessa matéria. Embora o Ministério da Agricultura tenha sempre se acautelado, produzido muitas iniciativas, como o zoneamento agroclimático, e agora propõe o zoneamento para a agricultura com risco climático, para implementar exatamente mais cautelas e medidas preventivas à questão das sucessivas acidentes climáticos que têm dizimado culturas, como aconteceu agora, recentemente, claro, num ponto isolado do Rio Grande do Sul, que foi o caso de Sarandi, na zona norte do estado, que acabou com a lavoura por um granizo, claro, inesperado. E também pelas secas sucessivas no Rio Grande do Sul, que ainda depende de solução de crédito, de renegociação das dívidas e das enchentes do ano passado. Então, essa questão climática ela tem que ser examinada à luz da ciência, da racionalidade e não de uma disputa ideológica e política que vai perturbar o ambiente de tranquilidade que o agricultor precisa. Ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de condições de produção melhores. O custo Brasil realmente um entrave, cada vez mais caro, nós temos uma logística deficiente, não temos silo suficiente, o custo do dinheiro está caro, agora mesmo a decisão do Copom vai manter a taxa de juros, já começa a haver uma briga entre o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, como se fossem governos diferentes. Quando era lá o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que era do governo Bolsonaro, tudo bem, mas agora não, é toda a mesma família. E você vê uma divergência de posicionamentos, uma visão que tem que ser econômica, racional e matemática para ajustar a economia, e uma outra visão que é política, claro. O governo está concentrado e o ministro Fernando Haddad está falando mais do ponto de vista político do que do ponto de vista econômico em algumas situações, como essa da taxa de juros. Talvez até para não ficar muito assim envergonhado, porque quando estava o Campos Neto no Banco Central, dia sim, dia também, seja ele Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Lula, todo o ministro da Fazenda, o ministro do MEDIC, todo mundo batia muito no presidente do Banco Central por causa da taxa de juros. Agora não, o Galípolo estava lá quando era diretor e apoiava as decisões. Agora é a mesma coisa, o desafio é esse, é manter um equilíbrio de confiança e de credibilidade para o mercado financeiro. E também a própria Ministério da Fazenda precisa resolver, junto com o Ministério da Agricultura, essa pendência do endividamento agrícola que ainda não foi solucionado, Simone. Essa é a questão talvez tão urgente quanto a questão da política de risco climático, ou zoneamento agroclimático, que o Ministério da Agricultura precisa compor para dar também ao agricultor brasileiro uma segurança maior na sua produção.
Sobre o plano clima do setor do agro, não é? Tem essa discordância aí, não é, Ana? Para a gente relembrar aqui, o setor ele discorda da carga de emissão atribuída então ao agro e plano de mitigação. Vamos lá, o setor teria que diminuir então as emissões em 36% até 2030 e também em 54% até 2035. Esse questionamento se dá que esses valores, né, essas porcentagens maiores, que o setor de combustível fóssil. Vamos ver se os avanços nessa revisão eles vão ocorrer, não é, Ana? Porque o setor está pedindo mais diálogos, mais conversas para essas diretrizes e ações elas serem colocadas na prática. Mudando de assunto, Ana, o governo brasileiro, então, ele estima que 57 chefes de Estado e de governo participam, então, nesta semana da cúpula de líderes da COP30. Mas os Estados Unidos, uma das maiores potências aí globais, eles não vão enviar representantes, né, de alto nível aí para o encontro. Para o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, então, essa ausência de países estratégicos esvazia o evento que ele classifica como uma agenda conduzida apenas por ONGs e pelo próprio Brasil. Vamos ouvi-lo. Começa com a maré baixa, tá certo? Por quê? Primeiro porque os grandes chefes de estados que decidem o rumo do mundo não estarão presentes. Não vai estar presente o presidente dos Estados Unidos. Nem sei que delegação vão enviar. O outro, que é o chinês, também não vem, o presidente Xi Jinping. Também não vem, não deu notícia do que vai representar a China. O outro, que é o da Rússia, também não vem. Então, esses que decidem, que são os grandes estrategistas nesse xadrez da geopolítica do mundo, não vão estar presentes. O Brasil tem uma presença que se esforça para fazer da COP um trunfo político, eleitoral do atual governo, mas não vai alcançar. A Europa vai muito dividida, porque há uma insatisfação grande pelo custo da energia, que exerce uma pressão sobre o custo de vida, o preço dos alimentos, o preço do aquecimento, da luz elétrica, do gás. Tudo isso faz com que na Europa haja uma rejeição grande a essa agenda do clima. E ficou uma agenda das ONGs, que estão em baixa na Europa também, e uma agenda do Brasil, porque o resto do mundo faz o que é importante para se desenvolver. A Amazônia no debate central aí, mas os grandes países longe dessa importante discussão, não é, Ana? Sobre as mudanças no mundo, né, que tem que acontecer, porque a gente vê a temperatura aí só subindo e esses grandes países, grandes poluidores, não vão estar por aqui. É para ver que são os países que têm uma posição estratégica, são as maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, ausentes desse debate. Mas para completar, para botar cereja nesse bolo daí da desconfiança com tudo isso, com esse protagonismo ausente de duas nações que são fundamentais, é que o Bill Gates, o poderoso mega empresário da alta tecnologia da Microsoft, Bill Gates acaba de lançar uma ideia que contrapõe a questão climática, que é a questão de mais desenvolvimento, mais crescimento, uma nova forma de ver. Então, você já vê que há também em setores que não estão diretamente ligados, por exemplo, à energia fóssil, como são os donos de petróleo, que não têm nenhum interesse em estar discutindo a redução da emissão de gás carbônico, de todo do efeito do aquecimento global. Não estão aí, eles querem continuar produzindo, querem continuar. Os membros da OPEP não querem discutir essa questão. E sempre foi isso, foi sempre assim esse processo. A ausência da China e dos Estados Unidos também contribui para isso. Então, o Brasil tem que ter cautela nisso e aproveitar essa oportunidade para mostrar a sua vitrine que ele tem no agro de agricultura de baixo carbono, ABC, que nós chamamos, para exatamente evidenciar as nossas qualidades e não os nossos defeitos, que é essas brigas que nós temos aí, que não resolvidas ainda. Mas eu creio exatamente que essa visão global, ou globalista, como dizem os ideólogos da direita, os globalistas, que tem trazendo umas novas ideias
para não enfrentar diretamente a questão climática. E a gente vê que o clima realmente, a natureza está se vingando, os episódios que estão acontecendo no mundo inteiro, não é, Simone? Estão aí para revelar uma, digamos, uma reação negativa da natureza contra a ação humana em vários setores, em vários continentes, em vários países e de maneira absolutamente avassaladora. Quantas mortes de crianças aconteceram recentemente nos Estados Unidos, que foram afogadas lá numa enchente inesperada numa região do sul dos Estados Unidos. Então, todas essas coisas têm que estar medidas disso, mas parece que as grandes potências querem esquecer dessa nova realidade. Ana, e a União Europeia, viu? Aprovou aí nesta madrugada, né, uma nova meta deles, né, meta climática para as próximas décadas. O bloco, então, definiu que vai reduzir em cerca de 90% as emissões de gases de efeito estufa até 2040, tomando como base os níveis registrados em 1990. O acordo, porém, permite que aproximadamente 5%, então, dessa meta seja atingido por meio de compra de créditos de carbono de outros países, o que diminui, então, o corte efetivo interno para algo perto de 85% e pode chegar a 80% caso nova compensação seja autorizada. O anúncio ocorre às vésperas da COP30 em Belém e no mesmo dia de uma reunião que pode acontecer entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além disso, o lançamento de um novo mercado europeu de carbono foi adiado para 2028, depois de pressão de países preocupados com os custos industriais. Ana, como é que você avalia aí a União Europeia, não é, apresentando aí a sua NDC tardiamente, né? Às vésperas aí da COP. Cada um está defendendo o seu lado. Cada um está defendendo o seu lado, que é o maior interesse para si próprio. É o resumo da ópera com tanta singeleza disso. Então, nós nos preocupamos, o Brasil é o país mais cobrado, porque é o maior protagonista global da produção de proteína animal e vegetal. Então, exatamente é isso que perturba os nossos concorrentes. Então, toda a discussão sobre benefícios, sobre financiamento, sobre proteção, sobre ambiente, vai esbarrar exatamente nessa competição e nessa competitividade. Nós vamos fazer, e cada vez mais, nós que somos competidores, temos uma capacidade competitiva, vamos ser cada vez mais cobrados, taxados, como fez o Trump agora, em relação a essa concorrência dos seus produtores. Olha o que o Trump fez para proteger os produtores de soja dos Estados Unidos. Está preocupado com o clima? Não, ele está preocupado com o dinheiro que os sojicultores americanos vão fazer. É um grande business, é essa a questão que está em jogo. É cada um protegendo o seu quintal, cada um protegendo o seu interesse, o que não está errado, porque o dever de um presidente da França é defender os produtores franceses, o presidente brasileiro deveria defender os interesses brasileiros, né? E às vezes nem sempre está acontecendo isso em relação à disputa com mercados internacionais, como é o caso da Europa. Agora que nós vamos assinar um acordo União Europeia-Mercosul, quais serão eu diria, as defesas que o setor do agro brasileiro terá nesse acordo, sabendo que a Europa especialmente a França, um país extremamente protecionista. Como é que nós vamos ficar nesse mapa desse acordo? Então, tudo isso é preciso botar na mesa de negociações, mas se não tiver uma autoridade importante para discutir e exigir do parceiro que está assinando o acordo, aí sim, mas o Brasil tem que, todos os instrumentos, já sabe bem essa história desse acordo, está há muitos anos em debate. Será que agora, na hora da maturidade, vamos chegar a um bom tempo? Agora, que a preservação dos interesses nacionais de cada país que entra nesse jogo, é o caso agora do Mercosul, aqui com o problema do leite que nós discutimos ontem, Simone. É exatamente isso. O que a Argentina e o Uruguai quer tocar a produção de leite excedente deles aqui no mercado brasileiro, que é bem pertinho, é mais barato para eles, e nós, como é que fica o produtor de leite daqui do Brasil? Esse grande nó que precisa ser desatado. Aí precisa ter muita habilidade, muita inteligência para preservar a boa relação com os nossos vizinhos e também preservar os interesses dos nossos produtores de leite aqui do Brasil. Aí precisa de habilidade? É fácil? Não é fácil, mas há jeito de fazer isso. Há sempre jeito de fazer isso. Os próprios produtores de leite já apresentaram a sua pauta de reivindicações. Basta que o governo leia e ajuste aquelas necessidades que possam ser atendidas. Simples assim, Simone.
E você bem lembrou, né? A França sendo a França, em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, colocando as suas exigências, o acordo ele foi assinado, mas eles vão colocar aí, estão colocando aí um pouco de areia, não é? Falando em relação à assinatura, essa ratificação aí, que tenha os benefícios aí para os produtores franceses. A gente acompanha essa novela também, né, Ana? Também do leite, também essa preocupação da bacia leiteira aqui do Brasil em relação a essa entrada do leite em pó do Mercosul. É mercado acontecendo, né? São decisões de mercado, mas aqui também afetando a cadeia leiteira do Brasil, né, Ana? Vamos seguir o nosso próximo assunto. Só para lembrar, Ana, que quando a gente estava falando da NDC da União Europeia, né, que eles colocaram aí nessa redução de 90% das emissões até 2040, o Brasil aí com a sua NDC 53%, reduzindo até 2030 e zerando, né, até 2050. Vamos lá. A Comissão de Agricultura do Senado discutiu em audiência pública, Ana, um projeto que prevê a concessão de crédito emergencial a produtores rurais que tiveram, então, negada a indenização do seguro rural por eventos climáticos. A senadora Tereza Cristina comandou, então, o debate e defendeu a modernização do seguro rural. O seguro rural nós ainda estamos engatinhando no Brasil, porque, na verdade, a gente tem um seguro de crédito. Nós não temos seguro de renda, que é o próximo passo que o produtor precisa. Então, hoje, tão somente por isso que eu acho que eu tenho, nas minhas conversas com o ministro Haddad, lá atrás, eu dizia para ele, isso é muito melhor para os bancos, para as cooperativas de crédito, do que até para o produtor. Mas para o produtor dar a tranquilidade, a segurança dele não estar de pires na mão quando ele tem um evento climático que deixa ele completamente sem ter o que fazer. E aí, no caso do Rio Grande do Sul, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o crédito agora acabou. Nem com dinheiro os bancos querem emprestar. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. Mas o seguro está só começando no Brasil. Se a gente aprovar, enfim, as várias leis que nós temos aí, a gente vai ter ainda que trabalhar por muito tempo para chegar naquilo que é ideal para o produtor rural, né? Ana, como é que você avalia, então, essa concessão emergencial, um projeto ainda? Bom, a questão emergencial tem que ser discutida. Eu quero tocar nesse ponto que disse a ministra Tereza Cristina, agora nossa senadora atuante da Defesa da Agricultura, mas eu queria só, para terminar aquela questão da França, do protecionismo, o mercado brasileiro é tão grande para todos os produtos alimentícios, especialmente lácteos, que um dos maiores grupos franceses veio se instalar no Brasil para desfrutar desse mercado. Então, isso é apenas um retrato para mostrar. Antes, grupos italianos também vieram, mas a França veio de peso para fazer laticínios de toda uma cadeia e está muito feliz da vida com essa produção. O que disse a ministra Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, é correto. Nós temos um seguro que é só para o banco, é o seguro do crédito. Quem é que dá crédito? É o banco ou a cooperativa de crédito. Então, quem está seguro é a instituição financeira que garantiu o financiamento. Mas e a perda e a renda do agricultor? Onde está o seguro para esta renda? O chamado lucro cessante. Ninguém tem renda, porque nós não criamos ainda, e é lamentável que um país como o nosso não tenham ainda criado um sistema de seguro adequado às necessidades brasileiras. Simone, isso é uma questão que nós deveríamos aqui do agro bater todo dia, porque não é possível não terem entendido ainda os fornecedores de insumos, seja de máquinas agrícolas, seja de fertilizante, seja de sementes, seja de outros defensivos agrícolas, de tudo, os produtores, toda a área de tecnologia, a Embrapa, juntar todo mundo e tratar de formar aí um mútuo, será um sistema eficiente. Eu conheço o sistema que funciona para a fumicultura no Rio Grande do Sul, que atende Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Não vamos discutir se o tabaco é ruim ou é bom, vamos discutir a questão econômica. Eles criaram um fundo mútuo que o dinheiro que eles juntam dessa combinação da indústria que processa a matéria-prima, do fornecedor de insumos, de tudo, eles formam um mútuo
mútuo montado pela AFUBRA, que esse fundo mútuo é maior do que todo o recurso disponível no orçamento para o seguro rural do Ministério da Agricultura, só para o tabaco. Quando houve um granizo, e o granizo é a pior coisa que pode acontecer numa lavoura de tabaco, acaba, porque a matéria-prima é a folha, e essa folha destruída não sobra nada, só o tronquinho lá da planta do tabaco. Quando eles tiveram um granizo que destruiu toda, dizimou as lavouras, no dia seguinte, na mesma semana, todos eles receberam um seguro da renda que eles tinham, porque criaram um sistema eficiente e inteligente para esses seus produtores de tabaco. Então, por que não pegam um sistema como esse, examina as condições para fazer um sistema como esse que funciona tão bem para os produtores de tabaco? Por que o Brasil não é capaz ainda de ter criado um sistema que proteja o agricultor, não apenas o sistema financeiro, Simone? Jeito tem, né? Você citou aí um exemplo, né, Ana, para essa modernização do seguro rural acontecer no país. É um tema que já vem sendo debatido aí. Eu acho que vai aumentar cada vez mais diante dos efeitos climáticos, das mudanças climáticas, né, Ana? E só para colocar aqui, a senadora ex-ministra, sim. Lembrar, em memória, Alisson Paulinelli, o ex-ministro da Agricultura, um mineiro que se dedicou muito, mas ele debateu muito, ele buscou, tentou, fez muita força, mas não conseguiu deixar formatado um sistema que seja adotado no Brasil. Vamos ver se a gente agora consegue avançar nessa missão, que não é fácil, claro, não é fácil fazer uma equação dessas, mas tenho certeza que água mole em pedra dura tanto bate. Até fura, né? Vou completar aqui. Ô, Ana, você falou em missão, uma missão difícil. Eu vou só para lembrar aqui, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, ela tem um projeto de lei, o 2951, de 2024, que tratam-se, né, falam, né, que seria um novo marco do seguro rural, trazendo previsibilidade, né, orçamentária e também mudanças no fundo catástrofe. A gente vê esse projeto da senadora, ele está hoje na CCJ, ou seja, tem um projeto, mas está parado por enquanto. Tá aí, vamos torcer, vamos lutar, vamos defender, vamos chamar a ministra, vamos defender toda essa proposta, porque é o caminho. Parabéns, Simone, por trazer isso à pauta. Obrigada, viu, Ana? E só a última notícia aqui, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter, então, a taxa de juros, a taxa básica de juros aí do Brasil em 15% ao ano, decisão contrária à parte do governo que desejava, então, essa redução do percentual. O Copom indicou os motivos para a decisão e citou a política econômica dos Estados Unidos e a trajetória de modernização do crescimento da atividade econômica brasileira, com o mercado de trabalho ainda mostrando dinamismo. As expectativas de inflação para 25, 26, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem então em valores acima da meta, variando entre 4,5% e 4,2%. A decisão do Copom, né, Ana, em mantendo a taxa básica de juros em 15% ao ano. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa participação, aqui com a sua participação, melhor dizendo, aqui com o nosso jornal. Obrigada, viu, Ana? Uma boa noite e até amanhã. Estava escrito nas estrelas que ia ficar 15%. Tchau. Manutenção. Até amanhã. Obrigada, Ana. Boa noite para você. Eu sigo aqui.